Malaquias Pitomba, nascido e criado num lugarejo bem atrasado, era um homem riquíssimo, mas muito rude. Ele era dono de 4.000 cabeças de gado, 6 fazendas de cacau, 5 canaviais e 8 fazendas de café. E, por ser tão rico, achava que podia mandar em tudo e em todos. Malaquias não gostava de perder seu tempo com conversa e só saía de suas terras para ir à casa de algum conhecido em visita de parabéns ou de pêsames. Mas, certa vez, vencido pela insistência de um primo, candidatou-se a prefeito, tendo conseguido só 20 votos. E até que conseguiu muito, pois, como candidato, era um pesadelo para seus cabos eleitorais. Dizem que prometeu dar um par de sapatos para quem votasse nele, mas, por ser desconfiado, só entregou um pé de sapato antes das eleições. E, como todos diziam que ele não venceria, só um eleitor que tinha um neto perneta trocou o voto pelo sapato, já que o neto não iria precisar do outro pé. Em uma de suas andanças à cata de votos, Malaquias esteve na casa de um homem que, apesar de pobre, era bem orgulhoso. Enquanto conversava, ele reparou que o filho do dono da casa estava muito quieto, sentado num sofá. Então, querendo fazer média com o pai da criança, Malaquias começou a puxar conversa com o menino e sugeriu que ele fosse brincar no quintal. O menino, porém, disse que preferia ficar ali mesmo. Por ser um cara inconveniente, Malaquias repetiu a sugestão, porém o garoto repetiu que preferia ficar no sofá. Mas, quando Malaquias se dirigiu ao menino pela 5ª vez, ele não aguentou mais e explicou que não podia sair dali porque seu pai tinha dito para ele ficar tapando o buraco do sofá. Diante da explicação, o pai do garoto ficou envergonhado, mas nem ficaria se soubesse que Malaquias fazia bem pior. Quando recebia visita, ele usava a sogra, que tinha 100 anos e era paralítica, para esconder o buraco do sofá. Até que Malaquias conseguia falar com uma certa facilidade, mas tinha um defeito bastante prejudicial para quem quer votos: não media suas palavras. Certa vez, por exemplo, ele recebeu um convite para discursar em homenagem a um amigo que iria receber um título na Câmara de Vereadores. A cerimônia foi aberta de forma solene e tudo corria bem, até chegar a vez de Malaquias discursar. Assim que subiu à tribuna, Malaquias dispensou o microfone. Como só falava gritando, ele não precisava do aparelho. Isso feito, ele disse que estava satisfeitíssimo com os vereadores por ver que naquela Câmara não havia preconceito. Prova disso, segundo ele, é que não tinha sido escolhido para receber a homenagem um empresário riquíssimo ou um cantor idolatrado pelos fãs. Pelo contrário, o homenageado era um cara analfabeto, paupérrimo, uma anta, enfim. E, como se isso não bastasse, ele era narigudo, zarolho e fanho. Dizem que Malaquias não conseguiu chegar ao fim do empolgante discurso porque o homenageado, incomodado com tantos elogios, deu um murro em sua cara. Em outra ocasião, durante um comício, um homem disse: "Meus senhores e minhas senhoras, eu quero deixar bem claro que nós, gays, somos somente 23, mas vamos continuar lutando pelos nossos direitos agora e sempre, sem descanso." Sentindo-se incomodado com o erro de português do rapaz, Malaquias chegou bem perto dele e cochichou: "Nós somos." "O quê?" perguntou o orador. "Nós somos, rapaz, nós somos", respondeu Malaquias.
Quando ouviu aquilo, o orador disse: Atenção, minha gente, porque preciso fazer uma importante correção. Agora nós temos 24 porque o Malaquias acabou de confessar que também é gay. Perto do fim da campanha, convidaram Malaquias para um debate. Sem nenhum preparo, Malaquias incluiu em seu currículo o fato de já ter sido operado de hemorroidas. Como já era de se esperar, quando o outro candidato viu o nível de instrução de Malaquias, aproveitou para deitar e rolar. Tanto assim que ficou debochando do coitado, usando palavras muito difíceis. Então, um sujeitinho bastante falso cochichou na orelha de Malaquias: Reaja, homem, não deixe esse camarada ofender você assim, exija respeito, cara. Afinal, você é um pedófilo. Eu sou o quê? Perguntou Malaquias. Um pedófilo, homem. Você é um pedófilo, respondeu o sujeito. Foi então que Malaquias, orgulhoso com o elogio, pediu uma parte e disse: Dobre a língua e faça favor de me tratar com respeito, meu senhor, porque eu sou um pedófilo. Que Malaquias era de dar vexames não é novidade, mas quando estava em campanha política ele abusou, e muito. Certa vez, por exemplo, Malaquias foi com um amigo ao velório de alguém que nem conhecia, só para fazer média com os parentes do defunto e conseguir alguns votos. O velório era numa fazenda simples e o local estava iluminado só com velas. Era verão, o lugar estava muito abafado e Malaquias danou a bocejar. E, como estava doido para tirar um cochilo, começou a procurar um cantinho escuro onde pudesse dormir sossegado. Então, quando ele encontrou um lugar do jeitinho que queria, nem pensou duas vezes, sentou-se numa poltrona confortável e dormiu a ponto de roncar. As pessoas que estavam no velório ficaram sem jeito de acordar Malaquias e a situação ficou constrangedora. Então, o dono da fazenda, um gaúcho, teve a ideia de acordar o dorminhoco para lhe oferecer uma cuia com chimarrão. Malaquias nunca tinha visto uma cuia com chimarrão e, quando pegou o objeto, a primeira coisa que fez foi andar até o caixão. E aí, com a cabeça ainda meio confusa por causa do sono, tirou da cuia uma espécie de canudo com o qual se bebe o chimarrão e começou a benzer o defunto. Embora fosse riquíssimo, Malaquias era muito pão duro. Prova disso foi o que fez quando foi convidado para a festa de aniversário de um sobrinho. No dia da festa, sempre que alguém tocava campainha, o aniversariante, que estava fazendo 9 anos, corria na direção da porta, doido para pegar o presente que o convidado trazia. Assim que Malaquias entrou, foi logo dizendo para seu sobrinho: Trouxe para você um presente igual ao que dei no ano passado. A criança, é claro, ficou muito feliz quando ouviu falar em presente. Porém, depois de pensar um pouco, disse com um ar de tristeza e decepção: Mas tio, no ano passado o senhor não me deu nada. E o mais chato foi que, além de não dar presente para seu sobrinho de novo, Malaquias ainda ficou rindo da cara de decepção do menino. Malaquias também não costumava dar presentes para Rosita, sua esposa. Rosita dava um duro danado, porque o pão duro não queria gastar dinheiro com empregadas. O dia ainda nem tinha nascido e ela já estava de pé, assando pão e bolo no forno de pedra para satisfazer o marido, que era muito exigente. Mas não era só isso que o Rosita fazia. Pelo fato de Malaquias só gostar das coisas preparadas pela mulher, ela tinha que fazer a manteiga e os queijos, torrar e moer o café, lavar e passar as roupas, além de cuidar da horta, das galinhas e dos cachorros. A trabalheira era tão grande que Rosita raramente tinha tempo para tomar um banho na lagoa, que era o que ela mais gostava de fazer. Certa vez,
Rosita achou um cupom num pacote de açúcar, cupom esse que premiava 3 pessoas com uma viagem de 5 dias para uma cidade perto do Paraguai. Satisfeitíssimos com o achado, Rosita, sua mãe e seu marido puseram as malas no carro e partiram. Chegando ao destino, os 3 passearam bastante e chegaram até a cruzar uma ponte que liga o Brasil ao Paraguai, porque tinham curiosidade de ver como certas coisas funcionavam no país vizinho. No último dia de viagem, Rosita ficou arrumando as malas e Malaquias voltou ao Paraguai com sua sogra, que queria fazer algumas compras de última hora. Mas, quando já estavam prontos para voltar para o lado brasileiro, a sogra de Malaquias teve um infarto e morreu. Ao pensar nas chateações que teria de enfrentar no Paraguai antes de voltar ao Brasil, Malaquias nem pensou 2 vezes. Pôs a sogra no porta-malas do carro e tentou atravessar a ponte. A propósito, ele teve muita sorte, porque os fiscais tinham acabado de entrar em greve e não estavam examinando os carros como deveriam. E foi assim que Malaquias pôde atravessar a fronteira sem problema, já que o porta-malas do seu carro não foi revistado. Assim que retornou ao Brasil, Malaquias foi para o hotel, colocou a mulher a par do que tinha acontecido e tentou consolar a coitada que, naturalmente, ficou bastante triste. Em seguida, os 2 desceram para arrumar a bagagem no carro, mas, quando entraram na garagem do hotel, viram, horrorizados, que o veículo fora furtado e com a sogra no porta-malas. Pelo que se viu até aqui, Rosita não tinha sorte e sua vida era bem difícil. Vai ver que São Pedro levou a coitada para o céu antes da hora por piedade. 4 meses depois de ficar viúvo, Malaquias achou que estava na hora de arranjar outra esposa, e ele queria que ela fosse bem submissa como Rosita. Enquanto ele não achava a trouxa, distraía-se nos cabarés e esbanjava o dinheiro que a falecida, com tanto sacrifício, ajudara a economizar. Malaquias só era pão duro com os outros, com ele não tinha pena de gastar. E aconteceu que a proprietária de um dos cabarés precisou, digamos assim, renovar seu estoque e contratou 4 francesinhas. Das 4, a mais charmosa tinha um apelido bastante sugestivo, Mimi quero mais. E o que houve foi que Mimi virou a cabeça de Malaquias de tal jeito que ele pediu a fogosa em casamento. Mimi concordou em casar com ele sem titubear, porque estava de olho na enorme fortuna do fazendeiro. Antes de subir ao altar, porém, Mimi, que era uma sabichona de marca maior, fez uma série de exigências, todas registradas em cartório, para garantir seu futuro. A primeira exigência de Mimi foi um palacete com uma piscina enorme, uma quadra de tênis e um escambau. Depois, ela exigiu um carro e muitas joias, além de uma viagem a Paris, uma vez por ano, para visitar sua família. Malaquias estava tão doido por Mimi que concordou com tudo bem depressa, sem reclamar de nada. E deu-se que, 5 meses depois do casamento, Mimi decidiu viajar. E como Malaquias nunca tinha saído do Brasil, foi Mimi quem providenciou tudo. Antes de entrar no avião, Malaquias não quis mostrar seu cartão de embarque para o funcionário responsável pelo setor, porque desconfiou do cara. E o pior foi que fez a grossura de dizer para o funcionário, enquanto apontava seus olhos com o dedo indicador: aqui, ó, este é irmão deste, não venha com esperteza para cima de mim, meu camarada, porque na escola onde você estudou, eu fui professor. Resumindo, quando o espertíssimo passageiro resolveu finalmente apresentar seu cartão,
Faltava apenas 1 minuto para a chamada final. A aeromoça que estava recebendo os passageiros pensou que Malaquias, por ser muito alto, fosse estrangeiro e disse "Good evening". Quando ouviu aquilo, Malaquias, que não sabia uma palavra de inglês, achou que estava sendo xingado e foi logo dando o troco. Vá você, seu idiota, porque não aceito desaforo de ninguém. Quando os motores do avião foram ligados, uma aeromoça pediu com um sorriso para Malaquias apertar o cinto. Ao ver que estava finalmente sendo tratado com gentileza, ele disse: "Pedindo assim, senhorita, eu atendo com o maior prazer." E, tendo dito isso, Malaquias ficou de pé e apertou o cinto das calças. Mimi não era uma pessoa de fino trato, mas já estava ficando sem jeito por causa das grossuras do marido. E o pior foi que o casal só tinha conseguido passagem para a classe econômica, na qual os passageiros, sem exceção, sentem-se como sardinhas em lata. Na fila onde estava o casal, foi assim que ficou a arrumação. O assento ao lado da janela foi ocupado por um tal de Antonico Alacoque. Mimi, que era uma sabichona, ocupou a poltrona do lado do corredor, porque ela dá mais liberdade, e Malaquias ocupou a poltrona do meio. Explicada qual era a posição das sardinhas na lata, na fila, é hora de dizer algo sobre Antonico Alacoque. Ele era professor, trabalhava bastante e ganhava uma mixaria, mas, mesmo assim, conseguiu juntar dinheiro para realizar seu grande sonho, que era conhecer Paris e os museus da cidade. O professor era um camarada fraco, muito baixinho e tinha jeito de quem só continuava vivo a poder de remédios. Ele usava um terno preto e era tão educado que, ao tossir, cobria a boca com um lenço de cambraia. Já o Malaquias, que era um grosso, volta e meia cuspia no piso do avião, o que obrigava Antonico a ficar com as pernas viradas para a janela para não receber as sobras. Antonico achou que, tirando esse incômodo, o resto da viagem seria boa, mas errou. Quando o jantar foi servido, Malaquias abriu as asas para cortar seu bife e deu uma cotovelada tão forte na boca do professor que ele perdeu um dente. E, no final do jantar, quando a aeromoça veio servir o café, Malaquias estendeu a xícara para que ela enchesse, mas, quando vinha com a xícara de ré, deu um espirro e derramou o café pelando nas partes do professor, que correu para o banheiro, onde ficou 10 minutos jogando água fria no precioso. Quando Antonico voltou do banheiro, Malaquias estava cochilando. Então, para não incomodar o passageiro, tentou passar por cima dele, mas, por ter as pernas curtas, não pôde fazer o que desejava e precisou acordar o sujeito, que ficou furioso. Mesmo irritado, Malaquias ficou de pé e deixou Antonico voltar para seu lugar. Mas, enquanto ele passava, tentou esmagar os pezinhos do professor com suas patas 48. Lá pelo meio da viagem, Antonico precisou ir novamente ao banheiro e, mesmo estando com o pé ainda doendo, acordou a fera, que ficou irritadíssima, mas não falou nada. Limitou-se a pegar um canivete que estava dentro de sua bota direita e, depois de verificar que ele estava bem afiado, voltou a dormir. A represa do professor já estava quase arrebentando, mas o pior foi que ele ficou com muita vontade de espirrar. Então, percebendo que o movimento brusco poderia provocar um desastre, tentou segurar o espirro, mas o espirro escapuliu e com ele veio o dilúvio. A temperatura no avião não estava bem regulada e Antonico, que estava com as calças ensopadas, começou a tremer de frio. O frio era tanto, por sinal, que ele apertou o botão de chamar a aeromoça, pois queria pedir outro cobertor.
Infelizmente, o botão estava com defeito e, por isso, ele tentou chamar a aeromoça apertando o botão que ficava logo acima da poltrona de Malaquias. O Brutamontes, porém, começou a se mexer e Antonico, com medo do canivete, desistiu de pedir outro cobertor. Malaquias também era bem friorento e resolveu pedir outra coberta, mas, por estar com sono, ficou com preguiça de chamar a aeromoça e achou bem mais prático pegar o cobertor de Antonico, que, a propósito, estava com o rosto virado para o lado da janela para não sentir o bafo de gambá do vizinho. Malaquias era um homem bastante abusado, tanto assim que, enquanto puxava o cobertor de Antonico, comentou com sua orelha direita: para que este nanico quer cobertor? Ele pode usar seu lencinho de cambraia para se cobrir e eu garanto que ainda vai sobrar pano. Quando Antonico se virou para pegar o cobertor, pensando que ele tivesse caído no chão, viu, bastante desapontado, que Malaquias estava enrolado nele. Então, com medo do canivete do grosseirão, o professor achou preferível passar o resto da viagem tiritando de frio. Traumatizado, quando o avião aterrissou, Antonico pôs a bagagem num táxi e saiu à procura de uma agência de viagens. E, na primeira que achou, comprou uma passagem de navio para voltar para casa, de onde nunca mais saiu. A bem da verdade, ele saiu sim, mas só muitos anos depois, dentro de um caixão e direto para o cemitério. Quanto a Malaquias, depois de se hospedar no hotel, saiu para dar umas voltas pela cidade. E quando ele viu que os homens franceses falam ou fazendo biquinho, danou a debochar deles. Por ser um cara grandão, Malaquias impunha um certo respeito e os provocados iam embora sem revidar. Mas, quando ele passou por 14 alunos de uma academia de boxe e continuou com seu jeitão debochado, a coisa mudou. No começo, os atletas não reagiram porque acharam que seria covardia revidar, mas depois perderam a paciência e bateram tanto em Malaquias que ele precisou ir para um hospital. Quando teve alta, Malaquias voltou para suas terras e de lá nunca mais saiu. A bem da verdade, ele saiu sim, mas só do jeito que fazia antes de conhecer Mimi, apenas para ir à casa de algum amigo em visita de parabéns ou de pêsames.